E hoje eu tenho aqui Rei dos Espiões, um quadrinho que saiu aqui no Brasil pela Panini, em capa dura. Com reserva de verniz em alguns detalhes aqui da capa, né? Você pode ver que na ilustração tem, ó. Vou colocar aqui na luz, ó. No título, no nome dos artistas, no logotipo da Panini, né? Um quadrinho dentro, o miolo, são 136 páginas, 136 páginas em crochê, e é uma compilação aqui de 4 quadrinhos do Mark Millar e do Matteo Scalera. Bem, Mark Millar dispensa comentários, né? Acho que a maior parte do pessoal que gosta de histórias em quadrinhos já conhece ele pelo histórico dele, né? Pelo histórico deles. Ele que escreveu Kick-Ass, Ordem Mágica, American Jesus, MPH, Imperatriz, tantos outros, né? Super Croc. A maioria deles não, mas alguns deles já tem até série ou já tiveram filmes, né? Inclusive ele trabalhou para a Marvel, foi ele que criou os Supremos, ele que roteirizou ali a Guerra Civil, e tanto os Supremos quanto Guerra Civil eles serviram de base aí pros filmes que saíram da Marvel, né? O Supremos foi base para criação ali dos Vingadores, e o Guerra Civil, apesar de não ter muito a ver com a Guerra Civil, aliás, não tem quase nada a ver com a Guerra Civil dos quadrinhos, você tem o Capitão América Guerra Civil, mas primeiramente foi escrito por ele. Os desenhos são de Matteo Scalera, que é um italiano, talvez você também já tenha visto desenhos dele por aí, né? Ele desenhou Incorruptível, Imperdoável. Ele inclusive desenhou Batman Cavaleiros das Trevas Apresenta, da Arlequina, que já tem aqui no canal. E eu digo que ele tem os desenhos muito bem... Eu gosto muito dos desenhos dele. Eu acho bem competente, principalmente aqui nessa história, né? É um show à parte. É extremamente brutal, né? O que ele faz aqui com os desenhos. Cheio de violência, muita ação, né? Tiro, porrada e bomba. Mas isso tem muito a ver com a história aqui que o Mark Millar nos apresenta, que é de um espião chamado Roland King. E o Roland King, aliás, eu até achei interessante porque eu acho que é um jogo de palavra. Porque King é rei em inglês, né? E o nome do quadrinho é King of the Spies, o nome original, né? Então, ele é o rei dos espiões, mas ao mesmo tempo o sobrenome dele tem o nome rei, né? Aqui você pode ver também a bandeira da Grã-Bretanha, que ele é um espião britânico, né? O protagonista. Você vê aqui a bebida, um cigarro Cobs, que também ele é a marca de cigarro que o protagonista usa, umas balas, né? E aqui imita meio que uma mesa, né? A ponta de uma mesa, como se a bandeira fosse a toalha, mas quando ela se transforma em sangue aqui na lateral, né? Bem interessante. Então vamos para a história. Como eu falei, né? O Roland King, que é nosso protagonista, ele é um espião inglês, ou melhor, um espião britânico. Ele é tipo... ele é muito ferrado. Ele é o famoso badass. Ele é o melhor dos melhores, assim, né? Pra não falar um palavrão aqui. Então, ele é um ex-espião, né? Ele já é aposentado. Tem 65 anos aqui na história, né? Na história principal. Porque ele tem alguns flashbacks. Como aqui logo no começo. E esse começo aqui serve para duas coisas aqui. A primeira é ele fazendo um trabalho no Panamá. Olha que legal, cidade no Panamá. Ele jovem. E aí mostra como que ele é um cara ferrado. Assim, no sentido de ser muito bom. Ele é estupidamente bom no que ele faz. Então ele tá perseguindo um cara aqui, né? E aí apresenta esses dois personagens aqui, que são dois irmãos. São gêmeos. E é importante apresentar esses caras aqui porque eles vão aparecer no próximo capítulo.
Então serve para apresentar esses dois caras e mostrar como que ele era ferradão, né? Pra não falar um palavrão. E aí a história foca no nosso agora, que é ele já com seus 65 anos, morando lá na Inglaterra, lá em Londres. E aqui dá um vislumbre do que ele está fazendo. Ele, apesar de ele estar aposentado, ele ainda meio que trabalha para a agência, mas ele faz parte de uma diretoria. Ou melhor, ele faz parte da diretoria de 3 companhias de defesa, além de um cargo numa empresa de caridade, né? Então, é isso que a agência colocou ele para fazer depois que ele se aposentou. Então, ele vive a vida assim, dormindo com mulheres, participando de reuniões, né? Aqui tem ele lembrando aqui do encontro que ele teve com a rainha, tá vendo? E aqui a rainha fala uma frase interessante, que ele recebeu várias medalhas, né? E aí a rainha fala que as medalhas não são por bravura, mas sim por sacrifícios. E por quê? Porque ele é um homem que fez muitos sacrifícios, né? Ele tem 2 filhos. Um dos filhos, que é uma mulher, né? A mulher nem sabe quem ele é. Ele acompanha a vida dela à distância, mas mais para protegê-la. Então ele não teve uma família. Ele tem... O filho dele, ele é meio brigado com o filho. Então... Ele fez muitos sacrifícios e concessões por ser um espião da MI5. Só que em um determinado momento, ele está participando de uma dessas festas sociais, encontros sociais, que esse pessoal tem. Ele tem uma convulsão, desmaia, e aí ele vai no médico. O médico diz que ele tem glioblastoma, né, um câncer cerebral, e que ele só tem 6 meses de vida. E desses 6 meses ele tem somente 3 meses que ele vai estar assim bom ainda para fazer alguma coisa. Os últimos 3 meses vai ser ele ficando doente para valer, já não vai ter mais controle do corpo, ele não vai conseguir fazer mais nada. Então o que ele decide fazer? Ele faz uma reflexão sobre sua vida. Ele viu que deixou, por causa dele ser um espião, ele fazia muita coisa que não era do agrado dele, assim, né? Tipo, tinha muito bandido, não bandido, né? Mas gente assim, gente da própria divisão lá dentro, assim, do governo, outras pessoas que ele era obrigado a deixar sair livre por ordens superiores. Então o que ele precisa fazer? O que ele resolve fazer? Ele resolve fazer a limpa. Antes dele morrer, ele vai levar um monte de gente que ele considera canalha. Ele vai levar junto. Então ele sai matando, executando assim, de maneira brutal, presidentes, bilionários, né, traficantes e até papas, né? Esse pessoal que ele acha que, primeiros ministros, esse pessoal que ele acha que merece morrer, então ele vai matando. E aí que fica tudo muito frenético, porque é ele matando todo mundo, e aí a agência atrás dele achando que ele tá fazendo serviço para um outro pessoal, mas não, ele tá agindo sozinho porque ele vai morrer, né? E aí a história continua. Não vou contar muito mais, mas a coisa complica quando eles colocam o filho dele atrás dele, que o filho dele também é um espião. E é tão bom quanto ele, e aparentemente aprendeu com ele, mesmo tendo um contato meio ruim com o pai, né? Eles não tiveram aquele contato que um pai tem com o filho, né? Ou deveria ter. E eles não são nem amigos, eles são tipo... Existe um ressentimento ali do filho com o pai. O filho nem sabe que... O filho dele não sabe nem que ele tem uma irmã. Então, pra você ter uma ideia. Porque ele dormiu com uma mulher, ela engravidou, mas ele deixou pra lá, mas ele sabia de tudo que acontecia. Então ele acompanha a mulher, essa mulher já tem filhos e tal. E ele vem acompanhando isso desde então. E a história é basicamente isso, né? Aí se você quiser saber o final, aí você precisa ler. Eu gostei muito.
uma história curta, você lê rapidinho, somente 3, são apenas 4 capítulos. Olha eu vou dar um spoiler aí, ó. Tá vendo aquele casal lá, aqueles irmãos gêmeos? Eles aparecem no momento aí no futuro, atrás dele também. E olha a situação deles. E por que eles ficaram assim? Você tem que ler lá o primeiro capítulo. Eles foram capa de das edições. Bem, é isso. É uma história bem legal, bem diferente, cheia de ação, muita violência, brutal. E essa é a dica que eu deixo aqui para vocês hoje. Se gostou, compartilha, segue a gente aí no canal, deixa seu joinha. Eu vou ficando por aqui e até mais.